Shalom, queridos. Considerai esta palavra. Deus usa Ageu em profecia e traz uma palavra importantíssima, não só para o tempo de Ageu, mas para o nosso tempo. Esta palavra, ela me alcança, ela te alcança. Você tem semeado muito e colhido pouco? Faça uma reflexão. Aqui no livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 6, nos diz assim: Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Lá no versículo 9, a profecia continua e diz assim: Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da vossa própria casa. Ageu estava falando com o povo, porque o povo veio do cativeiro para construir o templo do Senhor novamente, o segundo templo. Mas o povo veio a desanimar e o povo começou a correr atrás dos seus próprios interesses. O povo começou a construir as suas casas luxuosas e esqueceu da casa de Deus, esqueceu do templo do Senhor. Os mais idosos, eles lembravam de toda a glória, de todo o luxo que tinha o primeiro templo, o templo de Salomão. E eles achavam que eles não tinham mais condição de fazer um templo tão luxuoso quanto aquele primeiro templo, Templo de Salomão. Então eles desanimam e começam a correr atrás de deixar as suas próprias casas luxuosas, cheias de conforto. Mas o Senhor usa Ageu neste momento e ele repreende o povo, ele corrige o povo e traz esse entendimento para o povo, que eles deveriam se desprender de sua própria glória, de seus próprios interesses, para colocar as coisas de Deus em primazia, para priorizar ao Senhor acima de todas as coisas. Nós vemos que o profeta Ageu, ele traz 3 mensagens no seu livro. A primeira mensagem é o Senhor falando: considerai o vosso passado, considerai o que vocês têm feito, considerai o que deveis fazer. Faça uma reflexão, pense bem. A segunda mensagem que o Senhor traz através de Ageu é: ser forte e trabalha. O Senhor fala que o povo está comparando o primeiro templo com o segundo templo, e ele chega a dizer que a glória do segundo templo será maior do que o primeiro, porque o que muitos estavam enxergando era somente o ouro, a prata, o bronze, o luxo secular, mas Deus estava dizendo que a glória do segundo templo seria maior, porque seria o templo onde pisaria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é a nossa salvação, Jesus Cristo. Então a glória do segundo templo era a presença do Todo-Poderoso que viria um dia para adentrar aquele templo e adorar. Nós vemos que lá naquele século, lá naquela época de Ageu, Deus tinha determinado ao seu povo para vir ao templo para adorá-lo, para oferecer sacrifício, para fazer orações, que Deus estava naquele lugar. Mas quando nós vamos para o Segundo Testamento, o Novo Testamento, nós vemos que a palavra de Deus nos diz: vós
sois o templo do Espírito Santo. Agora nós somos o templo. O nosso corpo, a nossa vida é que é o templo do Senhor. Nós podemos adorar o Senhor. O véu do templo foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Então nós precisamos cuidar deste templo que somos nós. Precisamos priorizar a Deus em nossa vida. A terceira mensagem do Senhor através de Ageu eu vos abençoarei, e ele traz uma promessa para Zorobabel, que era governador de Jerusalém naquela época. E nós vemos aqui que dos versículos 20 a 23, Deus traz essa promessa a Zorobabel. Então, o Senhor, ele nos faz promessa e ele nos diz que vai nos abençoar. Quando? Quando nós colocarmos o Senhor em primazia na nossa vida, como o primeiro, como o mais importante do que todas as coisas, as demais coisas que nós queremos viver neste mundo. Então, quando o Senhor é a tua primazia, você o coloca como mais importante, você busca Ele em primeiro lugar, Ele te abençoa, Ele te prospera, Ele abre portas, Ele te dá graças, Ele te dá força. Se nós estivermos desprovidos das bênçãos e da proteção de Deus, nós não vamos prosperar. Nenhum dos nossos empreendimentos vai ter sucesso. Se nós estivermos desprovidos das bênçãos de Deus e da proteção do Senhor, nós não vamos aproveitar com excelência do nosso trabalho, dos nossos esforços. Então pense nisso. Pense nesse livro de Ageu. O Senhor está nos despertando. Nós somos o templo do Senhor. Cuide bem deste templo. Busque mais ao Senhor. Ore mais, jejue mais. Em tudo dai graça. Esteja firme na presença do Altíssimo, porque só assim os teus caminhos prosperarão. Só assim o teu empreendimento e os teus projetos prosperarão. E não há prosperidade melhor do que as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Prosperidade é o Senhor estar conosco em todas as áreas da nossa vida. Essa é a palavra que o Senhor te envia. Essa é a palavra que Deus quer aplicar hoje ao teu coração. Dê primazia ao Senhor e veja as bênçãos dele sobre a tua vida. Veja o Rei da Glória preparando o teu lugar para a eternidade, que isso é tudo de mais importante que o homem precisa, porque está aqui é transitório. Logo nós estaremos voltando para casa. Precisamos de um lugar junto ao nosso Mestre. Priorize ao Senhor e Deus te abençoará. Amém? Que o Senhor te dê graça, força, que o Senhor reanime as tuas forças e aumente a tua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a bênção de Deus.